Finalmente, muita gente comemorando porque recebeu o Auxílio Gás pela primeira vez. Muita gente foi conferir lá o aplicativo e está lá aparecendo o Auxílio Gás. No aplicativo você vai receber. Mas eu quero fazer um registro aqui que muita gente também perdeu o seu Auxílio Gás. E a gente manteve contatos, procurando informações, saber quantas vagas foram abertas. Sabe qual foi a informação que foi dada? Nenhuma. Pelo menos até esse momento, nenhuma vaga foi aberta. Ou seja, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, você que estava recebendo o seu gás e de repente simplesmente foi cortado, lembre-se que alguém passou a receber o gás por você. Ou seja, é a velha dança das cadeiras. Eu pergunto, que lei é essa, hein? Que regra é essa que tira famílias que estavam recebendo gás e não teve motivo algum, passou para novas famílias? Não, mas teve gente que disse, Alex, chegou a informação para mim, porque eu recebi o gás, eu fui ler, diz o seguinte, que como eu passei dos 2 anos, por questão de atualização, cortaram o meu gás. E o Bolsa Família? Continua recebendo. Então, gente, é algo estranho essa história de tirar um gás de uma família que recebe e dar para outra que não está recebendo. Você, seja sincero, você acha certo? Você acha isso justo? Quem estiver recebendo gás agora, está sendo selecionado, vai dizer, Alex, para mim foi muito bom. Agora, e se fosse você que estava recebendo gás, quando chegasse no dia, cortasse, e sabendo, dando o seu gás para o seu vizinho, para algum parente seu, para uma família que você nem conhece, você ia concordar com isso? Então é isso que está acontecendo. É lamentável essa regra, essa lei do gás, A dança das cadeiras tira o gás de quem tem direito e dá outras, que nunca recebeu. O certo seria aprovar o gás para todos, por isso que eu digo, gente, a gente está cobrando. Eu fiquei feliz porque a nossa cobrança está chegando em Brasília. Para você que não sabe, o próprio presidente Lula, ele falou sobre isso. Você viu o momento em que o presidente Lula falou sobre a questão do gás? Durante uma entrevista, aliás, durante um evento, agora, nesses últimos 2 dias, entre o dia 13 e 14, ou seja, quarta e quinta-feira, o presidente Lula, ele falou sobre a questão do gás. Ele disse, deixa eu colocar aqui, ele falando, porque aí fica melhor, Eu sei que não viu, ele disse que agora vai. Vamos dar aí um crédito, bora, para o presidente Lula? Vamos acreditar que agora vai sair? Então, escute aí o que disse o presidente, preste atenção. Esse mês também, nós vamos mandar uma lei em que as pessoas que são mais pobres, 17 milhões de famílias nesse país, vão receber gás de cozinha de graça. Porque não é possível o botijão de gás sai da Petrobras de 13 quilos a R$ 37 e chega na casa das pessoas a 130, a 140, em algum lugar até 150. Pois a gente vai garantir que 17 milhões de famílias, as mais necessitadas, elas vão receber o gás de cozinha de graça, porque não é possível pagar 10% do salário mínimo num botijão de gás. Tá aí, tá dito. O presidente deixou claro que vai lançar nesse mês ainda. Agora, eu sempre digo, presidente, dia 5 de agosto, dia que passou, não deveria ter sido feito esse lançamento para as famílias já estar agora recebendo gás, e evitar toda essa novela, todo esse imbróglio? Aliás, para quem não sabe, existe uma tal de medida provisória, Eu vi vários políticos, vários analistas dizendo que se o presidente tivesse interesse em lançar o gás logo no início, ele tinha feito a medida provisória, valia por 120 dias, enquanto isso ele agora lançava o programa para votação, para questão de valores, enfim. E aí teria 120 dias para resolver. Ou seja, é falta de interesse também, 4 meses e o gás não saiu do papel. Tem outro programa também, o tal do puxadinho. Gente, puxadinho, às vezes dá vontade de você desistir, mas eu não desisto de cobrar. Tem gente que diz aqui, Alex, eu acredito que o governo vai dar mais esse puxadinho de R$5.000. Pronto, é isso que o governo quer. Quer que você pare de cobrar, quer que você pare de falar. Lembra do Bolsa Internet? Quem está lembrado do Bolsa Internet? O presidente Lula prometeu em 2022, durante a campanha contra o ex-presidente Bolsonaro, que se ganhasse a eleição ia dar o gás, aliás, ia dar o Bolsa Internet. O Bolsa Internet, para quem não sabe, é um programa que diz o seguinte, você que paga, por exemplo, energia, energia elétrica, se você está na lei, você tem 65% de desconto, aí é um desconto. Isso foi antes do Luz para Todos. Não saiu do papel o Bolsa Internet. Então é isso que o povo quer. Aliás, é isso que o governo quer. Quer que você pare de cobrar, desista de cobrar. A gente não vai parar de cobrar, O puxadinho de 5 mil a gente tem que continuar cobrando, gente.
Não é que uma coisa boa, porque o governo vai liberar, não. O censo do IBGE fez uma pesquisa e constatou que mais de 400 mil famílias sequer têm um banheiro, sequer. Quando foi anunciar isso aí para a imprensa, o presidente Lula, opa, vem cá, aí aproveitou a onda, né, e disse, ó, vou ajudar essas famílias, pelo menos fazer um banheiro, fazer uma reforma, enfim, vou dar o puxadinho. Quem quer fazer um puxadinho na casa, quem quer fazer um banheirinho, ele deixou claro isso. Cadê? Cadê? Eu já vi alguns analistas dizendo, olha, o governo promete tanto, e para cumprir, do jeito que a situação no Brasil está no vermelho. O Brasil está no vermelho, ou seja, poderemos entrar aí naquela onda de vai ter que vender a janta para comprar o almoço. O Brasil, para quem não sabe, a gente está enfrentando uma situação tão difícil que agora em 2026 para 2027, olha no teu celular, gente, ó, dívida pública brasileira é maior do que o governo divulga e pode chegar a 99% do PIB, revelam cálculos ignorados nas estatísticas oficiais, ou seja, quase 100% do PIB, de tudo que a gente produz, dos impostos que a gente paga, tudo, quase 99% já está comprometido. 2026, no mais tardar 2027, o Brasil vai colapsar financeiramente, ou seja, só vai ter o dinheiro para pagar aposentados, pensionistas e servidores públicos. Educação, saúde, segurança, é só o básico do básico do básico. Tem como resolver isso? Eu já falei, tem. Eu já vi vários senadores, comentaristas dizendo, ó, se diminuir os ministérios, 39 é muito ministério, diminui, porque cada ministério desse é assim, né, de contratados, de servidores, né, que são indicados por políticos e ganham 15, 20, 25 mil reais, muitos, 12 mil reais, 10 mil reais. Outra coisa, as viagens internacionais do presidente Lula, as viagens da primeira-dama Janja gasta demais. Os cartões corporativos, os auxílios, gente, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio isso, aquilo, é só dar uma, sabe, coloca 50%, a metade, pelo menos nesse último ano de eleição, 2026, para ver se a coisa melhora. Eles não têm interesse, sabe por quê? Porque é perder apoio. Para o ano tem eleição, e se diminuir os ministérios, vai perder o apoio, quer dizer, bora sacrificar o povo. Na hora de falar em corte, sabe para quem vai sobrar? Para você, para mim, para o povo. É justo isso? É justo? O governo pisou na bola, né, porque todo mês a gente cobra para que antecipe as cidades com os pagamentos antecipados. Os estados já confirmaram os municípios que estão enfrentando estiagem, né? Para quem não sabe, esse final de semana foi muita chuva no Nordeste. Teve aí, por exemplo, João Pessoa, algumas cidades da Paraíba, chuva com força. Outros estados confirmaram, por exemplo, ó, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem municípios aí que já estão em calamidade pública. Os motivos são estiagem, né? Ou seja, falta de chuva e seca total. Gente, Bahia, olha aí as cidades, ó, Canudos, Ceará, olha as cidades, Acopiara, Boa Viagem, Jaguaribe, Monsenhor Tabosa, no Maranhão, Palmeirândia, na Paraíba, Camalaú, Remígio, São José do Sabugino, no Rio Grande do Norte, Lagoa de Pedras. São cidades que os estados, os governadores disseram, ó, não tem condição. Aí confirmaram calamidade pública e já entregaram ao governo federal. Cadê que essa lista não sai? É uma vergonha, né? É uma vergonha, é triste. A gente cobra, né? Todo mês é esse problema. Se o pagamento vai começar agora na segunda-feira, dia 18, mas muita gente já pegou antecipado, porque pega no sábado, né? Sábado, nesse domingo, muita gente... Enfim, se o governo já sabe que tem que antecipar os pagamentos, e vão ter as cidades de calamidade pública, por que não anuncia 2, 3, 4 dias antes do pagamento, gente? O dinheiro não já está. O dinheiro já está depositado. Sinceramente, eu não entendo. Às vezes eu quero entender o que passa na cabeça das nossas autoridades, mas pasmem, né? Tem muita gente aí, por exemplo, agora o que o governo está falando. Deixa eu lembrar aqui. Vocês lembram do Mais Médicos? Está lembrado do Mais Médicos? Né? Nós, brasileiros, pagando imposto, para quê? Para alimentar a ditadura cubana. A ditadura cubana. Você ouviu essa semana aí? Os Estados Unidos, o que fez lá com o Mais Médicos, né? Olha aí, deixa eu mostrar aqui, colocar aqui no ponto para você entender. Dá uma olhadinha aí, ó. Nós pagando imposto para quê? Para a ditadura cubana, ó. Ditadura de Cuba recebeu cerca de 5 bilhões de reais pelo Mais Médicos, programa na mira dos Estados Unidos. O governo norte-americano anunciou sanções aos envolvidos. Já rolou as sanções aí para esses que foram envolvidos. Aí eu pergunto, médicos ganhando 12 mil reais, aí ficava com 3,5, 4, porque 8 era para alimentar a ditadura na Cuba, né, do Fidel Castro. Agora,
A Cuba, o que é que a Cuba faz com os cubanos lá? É sofrimento, é fome, é perseguição, é injustiça. É a mesma coisa com a Venezuela. É a mesma coisa. Lá nem democracia existe, né? Lá existe comunismo. E o Brasil querendo se juntar a países comunistas. Gente, temos que lutar pelos programas, né? Lutar pelos nossos direitos, né? É lei. Lutar pela nossa democracia. Se você não lutar pela sua democracia, é isso que eles querem. Eles querem calar a população. Existe uma lei dizendo, existe uma lei aí, né? Que nós temos o direito de ir e vir. E estão querendo calar a população. Olha o que aconteceu agora, por exemplo, com o pastor Silas Malafaia. Está sabendo? O pastor Silas Maia está indignado porque a Polícia Federal simplesmente, né, através do STF, do ministro Alexandre de Moraes, foi lá e mandou colocar ele na situação. Nem avisaram a ele, já passou em outro canal. Tem um canal aí que passa novela, filme, foi entrar em contato com ele para dizer, o senhor quer direito de resposta? Né? Ué, de quê? Nem ele sabia. Olha aí, dá uma olhadinha no teu celular. Malafaia reclama de inclusão em inquérito, escolher o cara errado. A Polícia Federal incluiu o pastor Silas Malafaia em inquérito que apura suposta obstrução no andamento de processo que trata de trama golpista. E aí ele perguntou, qual a obstrução que eu estou provocando? Eu não posso ter minha opinião? Vocês estão entendendo, gente, a situação? Inclusive, o próprio Silas, ele falou, ele disse, gente, é brincadeira, né? O que está acontecendo aqui no Brasil é uma tristeza. E aí, parte do seu discurso, né? Muita gente está aí apoiando o Silas Malafaia porque, deixa eu mostrar aqui uma parte do que ele falou, para você entender aí a situação. Ele estava simplesmente indignado. Ele falou o seguinte, acompanhe um trecho, preste atenção. Pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Essa é uma informação exclusiva. Bem, o vídeo é longo, né? Ou seja, vazando informações. Agora eu fico pensando, como é que os canais de TV, especificamente esse, soube primeiro do que o ministro? Qual o interesse dessa rede aí aproveitar essa informação? Vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? É triste o que a gente está vivenciando no nosso Brasil. Está um caça às bruxas. Democracia está sendo ameaçada, já vinham falando sobre isso. Vocês lembram lá do que eu falei sobre a questão do avião? O avião russo, né, que foi sancionado e que estava lá em Brasília, né, no aeroporto, simplesmente partiu. Foi para onde esse avião? Foi para onde? Foi para a Venezuela. Senadores questionaram, procuraram saber o que esse avião está fazendo aqui, em Brasília. E qual foi a informação que foi dada? Nenhuma. E simplesmente esse avião saiu, né, foi para outro país. E aí, como é que fica a situação? O que é que eles estão levando? Quer levar escondido, né? Tá aí a matéria. Deixa eu mostrar aqui a você. Gente, é triste, né? O Brasil está se separando dos países que respeitam o seu povo, que respeitam a democracia, para se juntar a países comunistas. Está aí, Aí. Após deixar o Brasil, avião russo sancionado chega à Venezuela. Empresa russa operadora da aeronave já havia sido alvo de sanções dos Estados Unidos por transporte de cargas para Caracas. Está aí o avião. O Alex, essa briga aí da Rússia contra a Ucrânia, né? A reunião com o presidente Trump e o presidente lá da Rússia, o ditador, né? O Putin, né? A gente que está acompanhando, a previsão que ia ter uma reunião, enfim, se houve, o que é que foi definido, né? Nessa última sexta-feira, dia 15, e aí muitos especialistas dizendo, por que é que não convidaram também o presidente da Ucrânia, que é o maior interessado, que representa o povo, né? O presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia. Bem, o que vai ser definido sobre isso, sobre o fim da guerra? Aí descobriram, olha só, o mundo inteiro está dando sanções contra a Rússia, para ver se a Rússia para com essa guerra da Ucrânia. E lá está uma situação delicada. Só que deixaram de comprar petróleo, gás, pararam de negociar com a Rússia. Aí o Brasil aproveitou e está comprando lá gás, petróleo, 30% mais barato. Aí foi descoberto. A União Europeia agora está indignada e vai lançar aí um pacote de sanções. A expectativa é que mais sanções vão pintar. E aí eu lembro, o Brasil já está sofrendo sanções com esse tal de tarifaço, né? 50% que foi provocado pelo próprio presidente Lula. Lula começou a fazer críticas, né, soltou a língua e começou a fazer crítica. Eu disse aqui, tem que parar o homem, tem que parar de fazer essa reclamação, porque o mundo inteiro está fazendo as negociações e está dando certo, está baixando aí 40%, 50%, 10%, está tudo certinho, não teve necessidade de gastar dinheiro. O Brasil ficou aí como o único país nesse momento que não fez acordo,
recebeu um tarifaço. E a sorte nossa é que ficou de fora mais de 600 itens, porque senão ia ser quebradeira. Eu disse, ó, se esse tarifaço chegar, vai provocar desemprego, vai falir empresas. Foi dito e feito, agora a gente está no prejuízo. Sabe de quanto? Para começar, 30 bilhões de reais. O Brasil, nesse momento, está num buraco aí de 30 bilhões de reais. Olha, Alex, como assim? Vocês estão, olha, entenda a notícia. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha aí. Governo libera 30 bilhões para exportadores afetados pelo tarifaço. Os exportadores são os empresários. Lula assinou a medida provisória e uma das condições para que essas empresas tenham acesso ao crédito é manter os empregos, ou seja, não pode demitir. Aí vão ter essa ajuda. Gente, como assim? Tirando dinheiro nosso para dar aos exportadores, para dar aos empresários, para fazer com que eles não dispensem, não demitam. E a gente disse aqui, presidente Lula, pare de estar querendo, né, desafiar os Estados Unidos, pare. Se tivesse certo, a gente estava apoiando, mas a gente está indo contra um gigante na economia. E eles estão dizendo, ó, a gente está fazendo isso com o Brasil para ver se o povo se acorda e apoie. Não deixe a democracia de vocês ir água abaixo. O Brasil está querendo se juntar com países comunistas. Olha aí, ó, Cuba, Venezuela, Irã, China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, se afastando dos Estados Unidos, se afastando de Israel, se afastando de Espanha, Portugal, Holanda. O Brasil quer o que com isso? Se juntar com o quê? Com países comunistas? Olha a bomba aí. 30 bilhões agora, dinheiro que poderia ser investido em cestas básicas, poderia ser investido em gás, poderia ser investido em vários programas sociais. Não, vão dar às empresas para dizer, por favor, não demita os funcionários. Mas por quê? Porque o nosso Brasil, o nosso governo começou a criticar os Estados Unidos. A bomba aí. Ô Alex, os outros países que estão recebendo um tarifaço, todos os países resolveram. E não precisou usar dinheiro para, os empresários não demitam. Não, fizeram acordo. Então, para que essa necessidade? Que orgulho é esse? Por que o presidente Lula está querendo pegar uma briga desnecessária? Sabe, ficar milhões de pessoas, milhões de empregos, milhares de empresas, olha aí o resultado. E se não parar, se continuar criticando, mais tarifaço vai vir por aí, gente. Tem que parar. Parte da imprensa já coloca informação, né, distorcida. Parte da imprensa que recebe verba pública, né, coloca uma metade da informação, uma informação maquiada, informação tendenciosa, dizendo, os Estados Unidos está dizendo que o Brasil, que a economia não presta, que a economia é isso, aquilo. O presidente Trump, quando fala isso, é para chamar atenção, gente. Preste atenção aí. O presidente Lula tem que dar presidente, pelo amor de Deus, pare de querer desafiar os Estados Unidos. Está aí, de novo. O presidente Trump mente ao dizer que o Brasil é mau parceiro comercial. Quem disse isso? Lula. O presidente Lula está querendo pegar outra briga de novo. O presidente disse que quer negociar, mas que não vai ficar de joelho para os Estados Unidos. Quem disse que querem que o senhor fique de joelho? Não. Que orgulho bobo é esse? É só parar. Pare com essa matraca. Pare de querer desafiar os Estados Unidos. Pare de querer colocar milhões de brasileiros em perigo. Olha aí a prova. Desemprego. Empresas que iriam abrir falência agora para poder segurar, vai ter que liberar dinheiro para os empresários. Não demitem não, que a gente ajuda a pagar. Se fosse uma pandemia, por exemplo, a gente enfrentou uma pandemia, né? O mundo inteiro enfrentou, o Brasil pegou o dinheiro para quê? Para dar aos empresários, para não demitir os funcionários. É diferente, porque foi uma pandemia causada, foi uma doença. Mas agora a doença é o quê? É querer desafiar os Estados Unidos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil? Triste, né? Triste demais. Por isso que eu sempre digo, o meu foco, né, o nosso foco, a nossa esperança é Deus. Que a sua esperança seja Cristo. Infelizmente tem muita gente ainda confiando em homens, em políticos, a nossa confiança esteja em Deus, tá? A gente não morreu, a gente está vivo, a gente trabalha, estuda, cuida da casa, dos filhos, por isso que a gente luta todo dia. E a gente tem que continuar lutando também pela nossa democracia. Se com a democracia já está ruim, imagina sem ela, imagina o que vem por aí. Injustiça, ditadura, perseguição. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer que ninguém pode falar mais nada desse Brasil? Olha o que está acontecendo aí em sua volta. 1.000 pessoas foram presas, pegando 14, 15, 16 anos de cadeia. Qual o motivo? Porque pegou um batom e riscou uma estátua? Porque com a Bíblia na mão foi, né, pedir seus direitos, cobrar seus direitos? Não, Alex, mas teve gente que quebrou. Bem, quem quebrou alguma coisa lá deve ser responsabilizado. Deve pagar, deve ser punido agora com 14 anos, 15 anos, 16 anos de cadeia, isso é justo? Por isso que saiu a tal da Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky, o ministro aqui, foi o primeiro brasileiro na história a entrar na Lei Magnitsky. Lei Magnitsky é morte financeira, não pode ter cartão de crédito, não pode ter conta, não pode negociar com os bancos, senão os bancos é que vão pagar, ou seja, vai ser uma quebradeira.
E aí banco nenhum quer ter o prejuízo. Se tivesse prejuízo, repassa o prejuízo para quem? Para o povo, para nós. Ou você acha que o banco vai ficar no prejuízo? Vocês estão entendendo o perigo que, né, uma sombra está rondando no Brasil? Isso por quê, Alex? Por orgulho? Quer dizer, sacrificar milhões de brasileiros, milhares de empresas podem falir, milhões de empregos podem corroer, perder aí, né, por causa de 5, 6, meia dúzia de autoridades? É triste. Então entendo o que a gente está enfrentando nesse momento. Os Estados Unidos meteu um tarifaço de 50%, culpa do próprio governo, que está querendo se meter em vez de negociar, em vez de dialogar. Olha a União Europeia agora, né? A própria OTAN já disse que a União Europeia vai sancionar o Brasil, ou seja, meu Deus, 50% podem chegar a 100%. Aí pronto, já está ruim. Imagina o Brasil sem ter um país como o continente europeu, por exemplo, os países lá, o Brasil não poder negociar, porque pode entrar nas sanções, porque o Brasil teima na mesma coisa. Pare de comprar petróleo à Rússia, pare de comprar gás à Rússia, porque vocês estão patrocinando o que? A guerra Ucrânia, Rússia contra Ucrânia. É isso que o mundo está fazendo, está tentando dizer a nós, brasileiros. O Brasil está querendo dar adeus à democracia por causa de um orgulho e se juntar com quem? Com os países comunistas? Está dado o recado, tá? Então, para um bom entendedor, meia palavra basta, tá? Por isso que eu digo, ore pelo seu país, ore pelas autoridades, diga, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai, dá sabedoria às autoridades, né? Que haja justiça nesse Brasil, que haja justiça, porque está difícil. Eu nunca vi tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo, está na cara, né? Pelo amor de Deus, e tem gente que vai na onda porque assiste o quê? TVs, mídia tradicional. A mídia tradicional, gente, recebe verba pública. Eles nunca vão passar a informação correta porque recebem verba pública. Se falar a verdade, perde a verba pública. Por isso que está aí, ó, um show de fake news, dizendo que a culpa é lá dos Estados Unidos, que a culpa é lá de Israel, que a culpa é da Europa e que o Brasil vai muito bem. Olha os ministros ministro do meio ambiente, né, o ministro da saúde, todo mundo com um linguajar alinhado ao presidente Lula. Está todos os ministros criticando os Estados Unidos, criticando a Europa, e nenhum para pensar, peraí, é o nosso Brasil que está em jogo. O povo vai sofrer se não parar. Então pare de querer pegar briga, pare de querer ser injusto. O Brasil, né, o povo brasileiro pode sofrer ainda mais. Imagina o dólar disparando, gasolina, diesel disparando, os produtos de cesta básica lá para cima, o poder do real lá para baixo, porque não querem, por exemplo, o presidente Lula deu uma declaração que nós, né, do BRICS, não precisamos do dólar, vamos lançar uma moeda nova. Gente, ele foi falar que o dólar, quem foi que disse que o dólar é a moeda internacional? Uma falta de conhecimento total, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, todas as moedas do mundo quebraram, todos, menos a moeda americana, o dólar. Por isso que foi um consenso. Existiu a OEA assinado, todos os países assinaram, inclusive o Brasil, reconhecendo que o poder do dólar seria aí a moeda internacional para ser referência, para ser usada, seria peso de ouro, e até hoje funciona assim. Aí o presidente Lula foi dar uma declaração, nós vamos fazer uma nova moeda no BRICS, não precisamos mais do dólar. Quem disse que a gente tem que ter o dólar? É um conhecimento, é um desconhecimento total da história, né? É igual a lei Magnitsky, né? Tem uma deputada aí do Rio Grande do Sul que, tentando agora, apresentou um projeto para que os nossos bancos não sigam a lei Magnitsky. Aí pronto, aí resolve aceitar isso, aí os bancos não vão seguir, resultado, vão perder o SWIFT, a chave de acesso, não vão poder comprar nem vender dólar, não vão poder investir em ações de bolsas nacionais e internacionais, ou seja, o Brasil, ó, ladeira abaixo. Resultado, moral da história, o que é que vai acontecer? Os bancos vão passar o prejuízo para quem? Para a gente, para nós. Então, gente, abra a mente. Está difícil. Ore a Deus, ore como você nunca orou. Coloca aí, né, esses pedidos para Deus. Senhor, tem misericórdia, porque do jeito que a coisa está caminhando, vai sobrar para a gente, tá? Por isso que eu sempre digo, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Apesar de todas essas dificuldades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com essa palavra, tá? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a minha eu faço. Combinado? Você já deu like aqui, já deu joinha, é importante dar o like, se inscreve aqui no canal, você que está visitando a gente pela primeira vez, tá? Segue a gente no Instagram, pessoal, blog Alex Silva, tá? Blog Alex Silva. Veja aí o seu aplicativo, tá? Se o pagamento já caiu na sua conta direitinho, tá? Oficialmente é nessa segunda de 18, mas vamos aguardar se essa antecipação realmente sai nessa segunda-feira, porque pense no atraso. Lula, libera esse gás, como o senhor está prometendo, puxadinho também, CNH, tanta promessa, bora ver se sai aí, né, das promessas. Vamos cumprir, né, Lula? Abraço, gente. Tchau, tchau.